E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, aqui quem fala é o Douglas, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que me perguntaram em um dos meus vídeos, se era possível adaptar o botão da Gearbox versão 3. Obviamente esse aqui é só o que eu uso de exemplo, ele é um botão de micro-ondas, mas também funciona e ele tem exatamente o mesmo tamanho, tá bom? A diferença é que eu esqueci de cortar esse pino aqui, tá? Mas para o vídeo não vai atrapalhar, tá bom? O botão, o micro switch da Gearbox não é tão micro assim, da Gearbox versão 3, ele é desse tipo aqui, tá? E recentemente eu fiz um vídeo sobre esses botões e surgiu a dúvida ali de um inscrito que era sobre adaptar um botão desse numa Gearbox versão 2. Essa aqui é uma Gearbox versão 2 com gatilho mecânico, tá bom? Será que dá? Será que tem como fazer isso? Será que é viável? É isso que eu vou abordar hoje, tá? Eu sei que para muitos aí é um assunto bem óbvio, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu já vou estar esclarecendo aqui, beleza? Enfim. Então, Gearbox versão 2 está aberta, tá sem as engrenagens, tá só com um gatilho, tá bom? Vou tirar aqui. Ok. Então, tá aí. Vou tirar isso aqui de lado. Então, vejam que ela possui um gatilho mecânico, certo? O gatilho mecânico ele funciona da seguinte forma. Quando pressionamos o gatilho, tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui, peraí, só um minuto. Tá? Então, vejam que quando pressionamos o gatilho, aqui temos um contato, aqui tem outro contato, tá? Ele serve como um botão, ele que vai fazer a continuidade da corrente elétrica até o motor. Então ele vem da bateria, vem para este pino aqui, e tem outro fio que vai para o motor, este outro vermelhinho vai para o motor, e então quando eu pressiono o gatilho, eu encontro os dois aqui. Aí acontece o contato do gatilho, certo? Aí ela vai disparar e tal. Tá, deixa eu arrumar só o botão aqui, peraí. Aí. Então, vai ter esta engrenagem aqui, tá? E ela vai fazer o seguinte. Estão vendo esta alavanquinha? Então, no momento em que acontece o disparo, no momento que ela termina o curso dela e o pistão solta o pistão, né? O pistão é disparado para frente. Um pouquinho depois disso, eu vou ter esta ponta aqui empurrando esta alavanca aqui para baixo. Quando isso acontecer, desacopla o gatilho. Então esta aqui é a função semi da Gearbox versão 2 com gatilho mecânico, tá bom? Então é assim que o semi funciona, tá? Quando está em full, supor que eu puxei aqui para full, no caso a alavanca de corte, vejam que, ó, quer ver? Aqui tá em semi, tá? Eu vou puxar para full, ó. Veja que ele afastou a alavanca, então a alavanca não vai mais pegar aqui. Então desta forma, se pressionar e soltar o gatilho, vai ficar disparando, essa alavanca não vai estar acionando, não vai estar funcionando e o contato vai se manter. É desta forma que o gatilho da Gearbox versão 2 funciona. Então a dúvida é se é possível então adaptar este botão nesta Gearbox. Tá? Se a gente for parar para pensar, o tamanho dele não é ruim, tá? O problema mesmo é o gatilho. Eu vou tirar aqui então a parte mecânica para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, desmontar, então remover a parte do gatilho mecânico, né, do contato. E se a gente for ver, o gatilho ele é muito grande, então mesmo que eu consiga um espaço para colocar ele aqui, por exemplo, o gatilho não deixa, né, funcionar, então ele é muito grande, tá? Mesmo que a gente consiga colocar alguma coisa aqui para fazer o acionamento, ele vai ocupar muito espaço, então não vai funcionar direito. Então já é uma coisa que já impede o projeto, tá? Mas, claro que se você tiver paciência e não tiver medo de danificar o gatilho, daria sim para tentar fazer, né, fazer um recorte, pegar com uma lima ou em aquelas lixadeira de fita, né, ou sei lá, um esmeril,
fazer com cuidado aqui, desenhar um espaço certinho, vir aqui medir, planejar bem onde que vai pôr e fazer alguma coisa que meio curvado assim também, mas para baixo, para que quando pressione então ele empurre o botão. É uma ideia. Eu vou deixar assim também, deixa eu ver. Não dá porque ali ele não vai... até daria também a altura, tá? Fazer o contrário assim, ó. E tentar cortar aqui, fazer alguma coisa para pressionar, mas o trabalho não compensaria, né? Mas é uma ideia. Mas mesmo que, vamos supor que você consiga fazer com que este gatilho acione este botão sem prejudicar o funcionamento de mais nada, você tem um detalhe que não pode passar despercebido, tá? Que basicamente você fazendo isso, você vai estar deixando a sua egg sempre em full. Então, porque vai pressionar o botão aqui, ele vai ficar disparando quando você ficar segurando, porque não vai ter a função da alavanca de corte, ela vai perder a função. Então, dessa forma, a sua egg vai ficar sempre em full, né? A alavanca de corte, ela funciona de forma mecânica, assim como o sistema do contato do gatilho. Então, vocês viram ali eu mostrando que quando pressionamos o gatilho ele vai para frente, né? Então ele fecha o contato aqui, que temos dois contatos, vejam, fecha esse contato, e quando passa pela aquela alavanca da engrenagem, ele levanta. Então ele levanta, não, ele solta, né? Ele desacopla daqui da posição e mantém, mesmo com o gatilho pressionado, ele desacopla porque ele levanta a base e desacopla do gatilho, beleza? Aí quando você solta o gatilho, a mola do gatilho faz ele retornar para a posição certa, ok? Então é uma função mecânica tanto do gatilho quanto da alavanca de corte, uma coisa que não vamos conseguir fazer neste botão aqui, a não ser que fizemos um sistema eletrônico, uma parte de controle eletrônico que vai fazer isso. Então, talvez bolar algum circuito eletrônico que faça essa função, mas esse circuito eletrônico ele vai ter que saber quando acontece esta alavanca, ou seja, quando ela toca aqui. Tá? O circuito eletrônico ele tem que saber, tá? Para fazer o corte da corrente elétrica para o motor e assim por diante, tá? No caso no gatilho eletrônico ou aqueles gatilhos eletrônicos que o pessoal compra para instalar nas Gearbox versão 2 que tem o gatilho mecânico, eles possuem um sistema de magnético, tá? Ou como no caso da versão 3 ali é por um sensor óptico, tá? Porque ele... Então, no caso das Neptune, por exemplo, tem um ímã aqui embaixo, tá? Que seria na posição aqui dessa flecha, que quando ele passa pelo sensor, o sistema eletrônico, o circuito eletrônico reconhece que aquele botão ali, que aquele sensor foi acionado, então ele corta a corrente, tá? Ele corta um MOSFET, então corta o motor. É assim que ele funciona. Então você pressiona, a engrenagem vai girar, vai parar ali. Então quando ele chega ali naquela posição, a engrenagem então vai parar, o motor vai parar, a engrenagem vai parar naquela posição ali, esperando um novo comando, um novo pressionar o gatilho. Mas isso é feito através de um microprocessador, tá? Um microcontrolador que vai ler todos esses sensores e nele vai estar ali então programado toda a parte de firmware que vai controlar isso, tá? No caso, fazer isso de uma forma sem o uso de um processador realmente é possível, porém a gente vai ter um circuito muito grande e esse circuito não caberia dentro dessa gearbox, tá? Usando um micro switch deste aqui. Mas se a gente pensar numa placa que coubesse aqui dentro, nesse quadrado, remover isso aqui, tá? Eu pensando assim agora, idealizando alguma coisa, tá? Então eu tiraria essa alavanca, iria sobrar esse espaço, tá? Essa placa teria que entrar embaixo
desta engrenagem, então ela tem que entrar um pouco abaixo. E daria sim para bolar uma plaquinha com o sensor óptico, porém, esse sensor óptico pequeno, eles não são fáceis de encontrar, né? É fácil de achar, tá? Então, o custo não ficaria legal, tá? Para quem está procurando por custo ou benefício. Daria para fazer, talvez, uma plaquinha menor com um MOSFET SMD. Então, um MOSFET que suporte a corrente do motor. Talvez, pessoal, fazer uma plaquinha menor que atue com esta alavanca aqui, com um botão. Os micro switch pequenininhos, esse acha fácil no mercado e não é caro, tá? Então daria para bolar uma placa ocupando mais ou menos um espaço aqui, tá? E quando pressiona o botão aqui do teclado, o botão do gatilho, pressiona um botão aqui que aciona, e quando acontece a ação aqui da alavanca, ela pressiona um outro botão aqui em cima. É uma ideia, mas eu vou ter um circuito mínimo aqui, a não ser que eu faça esta placa aqui, tá? Só com esses dois switches, e ela mande esse sinal para o MOSFET, que pode ficar lá atrás na coronha ou em um outro espaço ali um pouco mais reservado, melhor, tá? Mas vai ter fios, né? Mas no caso desse sistema do gatilho, pode ser fio fino, que ele vai apenas mandar um sinal positivo para. É uma ideia. Então vejam que, pensando, a gente consegue chegar em alguma coisa, tá? A gente consegue pensar em alguma coisa, tá bom? Mas isso aqui é uma questão de tentativa e erro, tá? Dá para simplesmente comprar um MOSFET comum desse jag e fazer essa plaquinha, tá? Pesquisar por pecinhas, por botõezinhos que dê para encaixar aqui, que caiba no circuito. Uma plaquinha de fenolite pequenininha. Então eu primeiramente, essa ideia aqui parece ser viável, tá? Por quê? Eu consigo colocar um botão, veja que eu tenho aqui um certo espaço do gatilho, tá? Então eu consigo ou fazer esta área, pressionar um botão, mas o botão vai ficar muito perto do outro, mas eu consigo colocar então dois micro switches pequenininhos, um de um lado e outro do outro, tá? Com obviamente circuitos diferentes. Um para pegar aqui embaixo e de outro para pegar aqui em cima, e tentar alinhar a placa aqui. Então dá para pensar assim, se a gente for tentar seguir a lógica, dá para bolar alguma coisa, mas a gente tem que ter um circuito que vai entender quando deve haver o corte, tá bom? Se a gente quiser adaptar um gatilho aqui, beleza? Mas isso vai de pesquisa, vai de testar, vai de experimentar, tá? É só ideia, são só coisas que eu tô bolando aqui, mas que eu nunca fiz, tá bom? Então só para mostrar para vocês que não é impossível, mas também às vezes pode não ser viável. Então às vezes ali você vai esquentar menos a cabeça comprando um gatilho eletrônico, tá? Ah, é caro, mas você não vai se preocupar em montar circuito e fazer alguma coisa errada e acabar danificando mais ainda a tua egg, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Sobre essa dúvida. Realmente na Gearbox versão 2 não tem espaço para colocar um botão deste aqui, por todas essas razões, tá? Tanto questão de espaço físico quanto funcionalidade. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Deem um curtizinho aí que ajuda bastante. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, tá? Eu vou tentar trazer esses vídeos, mas vocês têm que entender que tempo é uma coisa que eu não disponho assim a todo momento. Então eu faço vídeo normalmente quando eu chego em casa, já tá tarde, tá de noite, eu tô cansado, então nem sempre eu consigo trazer vídeos bons aí direto pra vocês. Beleza? Mas eu vou tentar. Até a próxima.